Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre um tema que fez muita diferença no meu processo e que eu sei que nem sempre é um tema fácil de nós abordarmos e de trabalharmos. Inclusive, para mim, nunca foi assim um tema fácil ao longo da minha vida. E hoje eu quero falar sobre a importância do perdão ao longo do nosso processo para vivermos uma vida mais de acordo com os nossos valores e uma vida com mais propósito. E a primeira coisa que eu quero já desmistificar aqui é que quando nós falamos em perdão, perdoar não é esquecer. E tanto em terapia como mesmo nas redes sociais, quando se fala sobre a importância do perdão, uma das primeiras coisas que as pessoas dizem é: eu não vou perdoar, aquela pessoa não merece o meu perdão. Mas aqui o facto não é se a outra pessoa merece ou não o teu perdão, mas é o peso que isto está a ter na tua vida. Eu falo por experiência própria que se eu não tivesse entrado neste processo, eu propriamente não tinha conseguido avançar como eu consegui avançar e como eu consigo avançar hoje. Houve uma altura da minha vida em que eu perdoei alguém e perdoei-me a mim, mas a verdade é que a vida não para e que vão acontecendo outras situações ao longo do nosso processo que nos fazem ficar magoados, coisas que nos acontecem, coisas que nos fazem, e que o perdão não é algo que acontece ali numa fase da tua vida e já está, mas é algo que nós temos que ir praticando ao longo da nossa vida. E mais uma vez eu repito, eu sei que não é fácil. Eu lembro quando eu comecei o meu processo de terapia, estamos em 2023, comecei há cerca de um ano, em março de 2022. Uma das primeiras coisas que foi detectado que eu precisava de fazer era de perdoar. Perdoar algumas coisas que aconteceram no meu processo, perdoar algumas pessoas que me tinham feito coisas que, honestly, eu não merecia, e a verdade é que nós não merecemos determinadas situações pelas quais nós passamos. Só que eu não toquei logo nesse ponto, porque não era um ponto para o qual não estava preparada para trabalhar. E a minha própria psicóloga entendeu isso. Então aqui também desmistifico já outra coisa, que é, tu até podes entender que tu precisas de perdoar alguma coisa, precisas de perdoar alguém, ou até precisas de te perdoar a ti, mas tu podes ainda não estar preparado para fazer isso. E não tem problema, porque não é o facto de não estares preparado para fazer isso agora que tu não entendas que isso é uma coisa que tu vais ter que resolver. Então eu lembro-me quando eu dei conta, e lá está, olha, entrei no processo enganada a pensar que já tinha perdoado, mas no fundo ainda não tinha. E quando eu dei conta que isto é algo que eu preciso resolver, eu fiz o seguinte: eu percebi que eu não estava pronta para perdoar, mas eu coloquei como se aquilo fosse assim uma caixinha do género: ficas aqui ao meu lado, um dia quando eu estiver pronta eu cuido de ti, mas não estou pronta para cuidar de ti agora. Isto porque ninguém pode dizer que é hora de tu perdoares, que é hora de tu abrires mão de alguma coisa a que tu estás agarrado até hoje. Tudo acontece no teu tempo e tudo acontece no teu momento. Então eu sei que eu já fui deixando aqui umas coisas soltas sobre a questão do perdão, só que agora eu quero ser bem específica para que tu possas entender que se tu sentes esse peso hoje dentro de ti, seja para com uma pessoa ou seja até mesmo para contigo, que tu possas entender que tu não precisas carregar esse peso a partir de hoje. O primeiro ponto que eu quero frisar aqui de forma mais específica e que eu já fui falando aqui ao longo do vídeo é que perdoar não é esquecer e nem voltar para onde tu saíste e para o lugar que tu estás a perdoar. Isto acontece muitas vezes com familiares ou até mesmo em relacionamentos de amizade ou relacionamentos amorosos, que é: eu não quero perdoar aquela pessoa porque eu nunca vou esquecer aquilo que ela me fez. Mas perdoar não é sinónimo de esquecimento. Tu podes até lembrar-te daquilo que aconteceu, mas tu olhas para aquela situação como: isto fez parte do meu processo, isto fez parte de alguma aprendizagem que eu tive na minha vida. Até é aquela questão de que as coisas não acontecem a mim, as coisas acontecem para mim. As coisas acontecem com algum motivo, as coisas acontecem com algum propósito, as coisas acontecem com algum objetivo. Que muitas vezes quando elas acontecem nós não conseguimos perceber o porquê, e a verdade é que às vezes são situações tão injustas que nós nos perguntamos: era mesmo necessário eu ter passado por isto? Eu nunca vou esquecer que isto aconteceu. E tu não tens que esquecer. Até é importante que tu te lembres, sabes? Às vezes quando nós nos esquecemos de coisas que nos magoaram, nós perdoamos e esquecemos, nós voltamos a cometer os mesmos erros e até voltamos a tolerar determinadas coisas que nós já devíamos ter deixado de tolerar. Por isso até é importante que tu não esqueças, mas que olhes para aquilo que tu perdoaste e para aquilo que tu abriste mão de uma forma leve, de uma forma que tu percebes que fez parte da tua história, foi uma experiência pela qual tu passaste e até é tão injusto que alguma coisa que aconteceu no teu passado continua a bloquear o teu presente. Então,
Perdoar não é esquecer. Podes olhar para isso, mas de uma forma um pouco mais leve. E atenção que não é um processo fácil. Tu não vais sair deste vídeo hoje a dizer, não, olha, então eu quero entrar neste processo de perdão porque eu realmente reconheço que isto tem sido um peso na minha vida, eu realmente reconheço que isto tem-me deixado assim carregada, como se eu fosse um peso que eu tivesse a carregar nas costas que eu não consigo abrir mão. E tu entendes que tu precisas de perdoar. Não é de um momento para o outro que tu vais começar a olhar para esta situação de uma maneira mais leve, mas só o facto de tu te colocares à disposição de, ok, eu escolho e eu aceito entrar neste processo de perdão. Ao longo do tempo, tu encarando isto como uma escolha e como uma decisão tua, as coisas vão se tornando mais leves ao longo do tempo. Então não penses que vai ser de um momento para o outro, mas só o facto de tu hoje colocares à disposição para abrir mão deste peso que tu tens carregado até hoje, vais ver que as coisas vão começar a tornar-se mais leves ao longo do tempo. E aqui já entro noutro ponto, que é esta questão de que o perdão é como se tu tirasses um peso que está nas tuas costas e tu abrisses mão disso. Para te dizer que o perdão, ele não afeta a pessoa que tu estás a perdoar. Ele afeta-te a ti. Ele é um peso que tu estás a carregar. Ele é um peso que está nos teus ombros. Então nós muitas vezes estamos agarrados a uma coisa e é tão injusto, sabes? Nós estamos agarrados a uma coisa que às vezes foi alguém que cometeu contra nós e nós é que ficamos com aquela mágoa nas nossas mãos, nós é que ficamos a carregar aquilo no nosso peito de uma forma que não tínhamos que estar a carregar e está-nos a bloquear a nós, está-nos a impedir a nós de avançar. O perdão não é para os outros, o perdão é para nós. O perdão não é para a pessoa que eu perdoei, o perdão é para mim. E quando essa ficha caiu e eu percebi, poças, foi outra pessoa que errou comigo, claro que eu não merecia, mas ela está bem até, e eu é que estou aqui a carregar um peso, eu é que estou aqui constantemente a pensar e a ruminar e a lembrar-me daquilo que aconteceu. Não, eu não quero isto mais para mim. Isto para te dizer que quando tu perdoas alguém, aquela pessoa se calhar nem vai saber que tu perdoaste, mas tu próprio vais conseguir viver a tua vida de uma maneira muito mais leve e de uma maneira muito mais fluida. De uma maneira que tu consegues realmente perceber que avança, sabes que flui. Até agora está a passar assim pela minha cabeça uma imagem de um rio que a água quer fluir, mas tem ali a mágoa no meio que está a impedir a água de passar. E quando tu tiras essa barreira da tua vida, as coisas fluem de uma forma muito mais leve e tu consegues encarar até os erros, as falhas, as coisas que vão acontecendo ao longo do teu processo, tu consegues encarar de uma maneira muito mais... Não é positiva a palavra que eu quero dizer, porque não gosto muito destas vibes só de energias positivas, mas é de uma forma muito mais realista. Que é, as coisas acontecem às vezes de uma forma injusta, mas não é isso que tem que me fazer ter uma vida de injustiça. Porque é uma injustiça, nós carregamos um peso que não é nosso, um peso que nem sequer devia estar connosco, simplesmente por alguma coisa que aconteceu e que às vezes eu nem tinha controle sobre aquilo que aconteceu, simplesmente foi algo que aconteceu. E este peso que eu tenho vindo a falar ao longo do vídeo não é simplesmente sobre coisas que eu tenho que perdoar relativamente ao que outras pessoas me fizeram ou relativamente a coisas que aconteceram na minha vida. Às vezes é um peso que eu própria estou a carregar sozinha por coisas que eu não me perdoei que eu fiz. E eu acompanho, e lembro-me até agora de um caso específico de uma pessoa que realmente tudo à volta dela estava bem. Ela não tinha mágoa contra ninguém que estava à volta dela, mas contra ela própria ela tinha muitos arrependimentos de escolhas que ela fez e de escolhas que deixou de fazer ao longo da vida dela. E isto fazia o quê? Com que ela tivesse um peso nos ombros, porque ela não se conseguia perdoar por coisas que ela não fez e por coisas que ela fez que ela considera que não devia ter feito. E esta palavra devia traz tanto peso, sabem? Eu devia ter feito isto, eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter ido por este caminho, eu não devia ter ido por este caminho. Só que a verdade é que nós precisamos de entender que as escolhas que nós fizemos no nosso passado, naquela altura pareciam as melhores escolhas. Nós fizemos o melhor que sabíamos, com aquilo que nós tínhamos, com os recursos que tínhamos naquele momento. E agora, com o conhecimento que eu tenho e com a awareness, com a autoconsciência que eu tenho, se calhar eu não teria feito as mesmas escolhas que eu fiz no passado, mas era impossível eu ter sabido isso no meu passado. É impossível eu saber e ter todo o conhecimento que eu tenho agora, eu ter tido isso lá atrás. Então como é que eu vou estar a cobrar da Petra do passado saber a mesma coisa que a Petra do presente sabe? É injusto, não é? Então às vezes tu nem carregas mágoa relativamente a outras pessoas, mas ainda estás muito magoado e muito magoada contigo própria. Porque tu olhas para o teu passado e tu pensas, se eu tivesse feito isto há um ano atrás, se eu não tivesse enverdado por este caminho há 5 anos atrás, se calhar hoje as coisas seriam completamente diferentes. E tu culpas-te, tu culpas-te, tu culpas-te e tu culpas-te. E isso impede de tu conseguires ver que tu tens capacidades para fazer o que tu quiseres com o teu futuro daqui para a frente, porque tu continuas-te a julgar sobre coisas que tu fizeste no teu passado. Então,
mais importante, até eu digo, do que tu perdoares as pessoas que estão à tua volta, é tu começares por te perdoar a ti. Sobre coisas que tu começaste e não terminaste, sobre projetos que tu até começaste e deixaste pelo caminho, sobre coisas que tu iniciaste e depois pensaste, ok, eu não vou conseguir prosseguir com isto e deixaste de lado e hoje tu vês que se tivesses continuado tu até tinhas conseguido ir até ao fim, sobre objetivos que tu tinhas estipulado e não conseguiste concluir, sobre pessoas que se calhar tu permitiste entrar na tua vida e não devias ter permitido entrar, sobre pessoas que tu deixaste de sair da tua vida e não querias ter deixado de sair, sobre as escolhas que tu fizeste há anos atrás e se fosse hoje terias feito de uma forma completamente diferente. Abre mão disso. Perdoa-te por isso. Tu não podias ter feito nada de diferente daquilo que tu fizeste lá atrás porque era o melhor que tu sabias fazer. Então, para de te cobrar com o conhecimento que tu tens hoje porque tu devias ter tido este conhecimento lá atrás. Não devias nada. Tu fizeste o melhor que sabias, com aquilo que tinhas, da forma como tu podias naquele momento. Eu sei que isto lá está, não é algo fácil, porque sabem que até aqui o facto de eu estar a fazer todo este trabalho que eu faço hoje no digital, eu quando entrei eu culpava-me muito, sabem? Do género, eu podia ter começado a fazer isto mais cedo, eu podia ter começado a colocar a minha voz no mundo mais cedo, porque é que eu não fiz isto lá atrás, porque é que eu não fiz assim, porque é que eu não fiz assado. Eu própria tive que me perdoar no sentido de que, Petra, tu fizeste o melhor que tu sabias, naquele momento não tinhas este conhecimento, então para de te cobrar por coisas que tu não sabias naquela altura. Eu própria tive que me perdoar e tive que entender que, ok, aconteceu lá atrás, é aprendizagem, é lição, ok? Não é um fracasso. Não é algo que eu possa olhar e possa ver, eu sou uma pessoa que não tem sucesso por causa disto e daquilo lá de trás, que eu fiz lá atrás. Não. Faz tudo parte do processo, faz tudo parte de uma aprendizagem. Então é muito este abrir mão, não só com os outros, mas comigo. Então se eu tivesse que resumir aqui 3 pontos para tu levares deste vídeo e um exercício para tu fazeres, primeiramente, tu perceberes que o peso, ele não está com a pessoa que tu não consegues perdoar, o peso está contigo. Então, és tu que podes pegar neste momento neste peso e fazer assim, colocar de lado e entender, eu não quero mais carregar este peso, a partir de hoje. Por outro lado, é tu também encaixares que perdoar não é esquecer. É tu simplesmente olhares para as situações que aconteceram como situações que fizeram parte da tua vida, que fizeram parte da tua história, que te ensinaram alguma coisa, que te trouxeram algum aprendizado. Porque nada acontece a mim. As coisas acontecem para mim. E eu digo-te que houve coisas bem duras que eu passei na minha vida e que na altura não entendi o porquê. Mas que hoje eu consigo olhar e consigo perceber que teve um propósito, teve um objetivo. Então eu não esqueço, mas eu perdoo. Consigo olhar de uma forma mais leve e de uma forma que me ensina alguma coisa. E algo também para tu guardares é que perdoar não é um sentimento, é uma escolha. Então se tu a partir de hoje escolheres, eu quero perdoar as situações que aconteceram até hoje. Intencionalmente eu quero me perdoar a mim. Tu vais fazer essa escolha todos os dias. Não estou a romantizar o perdão. Não estou a dizer que é algo fácil. Eu simplesmente estou a dizer que é algo necessário para que tu consigas viver uma vida mais leve, uma vida mais alinhada com os teus valores, uma vida mais alinhada com o teu propósito e a vida que tu realmente queres e mereces viver. Então escolhe a partir de hoje, mesmo que tu não estejas 100% pronta ou 100% pronto para perdoar, coloca o perdão aí numa caixinha ao teu lado, do género. Eu sei que eu vou precisar de passar por este processo. Não estou pronta ainda, mas tu ficas aqui de lado e assim que eu estiver pronto eu vou pegar em ti. Mas eu sei que um dia eu vou conseguir pegar em ti. E se tu te sentires confortável, uma coisa que me ajudou a mim e que ainda me ajuda, às vezes quando vêm estes sentimentos de culpa e de peso para coisas que eu acho que devia ter feito no passado, eu escrevo uma carta. Seja escrever cartas a alguém que tu ainda tens algum ressentimento, cartas que tu não precisas de entregar, atenção, muitas vezes este exercício quando fazemos em terapia a pessoa simplesmente escreve e queima, deita fora, simplesmente para tu conseguir extrair e tirar esse preso na garganta que tu tens, sabes? Tu conseguiste tirar isso para fora. Já houve pessoas que usaram a carta para ler para alguém e até resultou bem, noutros casos não resultou muito bem. Por isso é que eu digo sempre, tu não precisas de ler, mas simplesmente esse exercício de tirar para fora, ok? Seja para alguém, ou seja para ti. Eu perdoo-me pelas escolhas que eu fiz, que se calhar eu não queria ter feito. Eu perdoo-me por aquilo que aconteceu, por aquilo que eu não deixei que acontecesse, que eu devia ter deixado acontecido. Eu perdoo-me independentemente do que for.
mas escolhe intencionalmente praticar o perdão, saber que ele é um processo, que podes começar hoje e não acontecer logo o perdão, mas que é um processo que se tu iniciares agora, vai se tornar mais leve ao longo do tempo. Se ficaste com alguma dúvida sobre este tema, se é algo que tu vês que tu precisas trabalhar, escuta uma coisa, tu não precisas de fazer isto sozinho nem sozinha, tá? Eu trabalhei isto com alguém ao meu lado e foi a melhor escolha que eu podia ter feito, porque eu acho que sozinha teria sido muito difícil eu conseguir passar por este processo. Então, se tiveres alguma dúvida, podes deixar aqui nos comentários, podes mandar uma mensagem no Instagram que eu vou responder, mas se tu vês que é algo que tu tens carregado há muito tempo, esta questão de estares ressentido, ressentida relativamente a alguém, relativamente a uma situação ou relativamente a ti e não tens conseguido ultrapassar sozinho, pede ajuda, ok? Eu também estou aqui disponível caso tu precises, mas não precisas de passar por isto sozinho, ok? Um beijinho, obrigada e até o próximo vídeo.